Gravando. Gravando um bom dia, boa tarde, boa noite, galera de Deus. Nós estamos aqui na Terra e fora da Terra também. Isso sem falar nas esferas espirituais, né? Nós estamos em todas também. A Ana Mello está entrando aqui e vamos começar mais uns códigos poderosos da Bíblia aqui com essa galera pesada e alguns têm até já tem até um nome aí de bruto, mas é com coração, né, Ado? E vamos partir para O coração é bom, é bruto só no coração. nome. Coração a gente batizou ele assim. Então vamos lá, galera. A gente está Vamos começar a oração. Agora a gente já leu em off os pedidos de orações. E quem vai se habilitar a orar hoje? Levanta a mão. Posso orar, mano? Posso orar. O Ado, vamos lá, Ado. Então, é com você. Bora que é para dentro. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por mais um encontro maravilhoso que o Senhor nos proporciona, Pai. É muito bom entrar na tua presença, é muito boa adquirir conhecimento vindo direto da fonte, sabe, da fonte de sabedoria. O Senhor deixou esse livro aqui, não foi à toa pra gente, para que a gente pudesse tirar vários conhecimentos ali de dentro e para que usássemos na nossa vida. Esse exemplo de Jó é muito forte, muito poderoso, Pai. E com isso a gente pode tirar várias chaves, vários códigos que realmente vai conseguir facilitar a nossa vida aqui na Terra, Pai. Pai, eu queria te colocar nas tuas mãos, Pai, cada nome que foi dito, que está naquela lista, Senhor Deus. O Senhor sabe de todos, nós já falamos todos. Eu queria pegar todos esses nomes, Pai, e colocar nas tuas mãos, Pai. E para que eu atendesse cada pedido daquele, Pai, que é de importância muito grande, para que as pessoas tenham mais paz no coração, mais paz de espírito, né? E nós já sabemos que o Senhor responde orações. A gente tem várias respostas de orações aí, Pai. Sim, Pai. Então, eu quero te agradecer, Pai, nos dar discernimento para que a gente possa entender, Pai, tudo que foi lido aqui, e que esse trabalho, Pai, continue pelo tempo que o Senhor determinar para a gente. É isso, Senhor Deus. Abençoa cada um que entrou novo aqui também, que sejam muito bem-vindos. E é isso aí. Bora cair para dentro da tua palavra, Pai. Em nome do Filho amado Jesus, isso aqui nós oramos. Amém. Amém. Então vamos lá começar com a Jó. Nós estamos no Jó, capítulo 17. Vamos começar a partir ontem foi 17 do 1 ao 10 e hoje nós vamos ler do Jó 17 a partir do 11. É isso aí? Do 11 ao 16. Do 11 ao 16. Alguém quer ler ou eu posso ler aqui? Recapitulando, alguém pode recapitular um pouquinho o que a gente falou ontem, assim, só para alguém falar alguma coisa que a gente falou ontem? A gente cai para a leitura? Só para a gente começar, só para refrescar, né? Porque, nossa, cara, foi muito poderoso, né? O que está acontecendo, né? Nos últimos, né? A gente falou desde jejum, né? Que a gente aprendeu aqui no livro de Jó, que às vezes como é importante a importância do jejum, que foi no capítulo anterior, né? Foi no 16. E esse agora foi... Deixa eu lembrar aqui alguma coisa. Na verdade, né, recapitulando então, vamos aqui. Jó, ontem, né, nós estávamos falando a continuação da resposta de Jó e a angústia que ele estava sentindo, já física, né, física e um começo, digamos, de desânimo espiritual, né? Ele já esperava a morte dele. Ele estava tão desanimado que ele falou assim: Senhor, né? No começo fala assim: até quando os meus dias vão se estender nessa terra? Eu estou pronto para o meu espírito, porque eu já estou em osso e pele. Então, o que eu posso mais esperar? Eu não tenho mais ninguém aqui que vai me defender ou que vai me avalidar para qualquer coisa, né? Até o versículo 10. Então, acho que alguém colocou, né, o título, na minha não tem título, mas eu coloquei pessoalmente que era
o que ele poderia esperar dessa vida, né? O que Jó poderia esperar dessa vida? E aí começa falando da sua angústia e tristeza que Jó, né, estava naquele momento, né? Então, praticamente, ele era muito forte no espírito, né? E estava começando a mente mesmo o dele, né? espírito dele sendo forte, ele estava demonstrando sinais de desânimo, né? Exato, né? Isso influencia diretamente na mente dele, né? Nos sentimentos dele e mais ainda no corpo, né? Porque quando a gente tem o espírito forte, isso acaba fortalecendo a mente e também, consequentemente, o corpo, né? E é isso aí. O título era As Pessoas Vêm Cuspir na Minha Cara. Nossa, foi pesado demais, é verdade. Desculpa, eu não escutei, Paula. É o título que está na Bíblia dela. O título é As Pessoas Vêm Cuspir na Minha Cara. O de agora, Paulo, é isso? Não, o de ontem. O de ontem. O de hoje. Onde está a minha esperança. Maravilha. Resposta, né? E aí, agora a gente começando, eu creio que aqui é uma continuação do... Porque, na realidade, acho que até o 30, ele debatendo, né? Conversando, eles acusando Jó se defendendo, Jó fazendo sua defesa, enfim. Essa angústia, Deus preparando, enfim. E no 17, eu creio que aqui já é tanto que a gente entrou ontem no 17, porque é uma continuação. Então, na verdade, a continuação da resposta, né? De Jó. Exatamente. E aí, então eu vou ler aqui a partir do 11, que é... Posso ler ou alguém quer ler? Eu vou ler aqui na minha versão, e aí a gente depois... a gente passa para a do Leandro. A do Leandro é quase uma NVI, que era tipo nos dias atuais. A Beatriz fala, tendo o espírito forte, Jó dava sinais de desânimo. Boa, hein, Beatriz? Boa. Então, vamos lá. Jó, capítulo 17, versículo 11, continuando, diz assim: Os meus dias passaram e se malograram os meus propósitos. Eu não sei, alguém sabe o que quer dizer malograram? Na sua, como que está, Leandro? O versículo 11. A gente pode ler, depois eu vou procurando isso aí. Isso aí. A gente pode ler, depois eu... A minha vida vai passando, né? E os meus planos passaram. Então, é a vida passando. Então, os meus dias passaram e se malograram os meus propósitos. As aspirações do meu coração. Convertem-me a noite em dia, e a luz dizem estar perto das trevas. Mas se eu aguardo já a sepultura por minha casa, se nas trevas estendo a minha cama, se ao sepulcro eu clamo, tu és meu pai, e aos vermes, vós sois minha mãe e minha irmã. Onde está, pois, a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Ela descerá até as portas da morte, quando juntamente no pó teremos descanso. Ele já estava cogitando aqui o que a mente estava pedindo, para desligar a mente dele, né? Você quer ler na sua versão, Leandro? Vou ler aqui, o microfone não estava abrindo. Jó 17:11. Onde está a minha esperança? A minha vida vai passando, e os meus planos fracassaram, e as esperanças do meu coração se foram. Os meus amigos dizem que a noite é dia. Apesar da escuridão, eles afirmam que a luz está perto. A minha casa será no mundo dos mortos, onde vou me deitar e dormir na escuridão. Direi que a sepultura é o meu pai e que os vermes são a minha mãe e as minhas irmãs. Se é assim, onde está a minha esperança? Há alguém que possa ver esperança para mim? Será que ela vai descer aos quartos do mundo dos mortos
para juntos descansarmos debaixo da terra? Aqui é que nem a Beatriz estava falando, que ele já estava vendo os sinais. Já estava sendo bem identificado, né? Deixa eu ler aqui. Pode falar, Bruno. Não se acanhe. O Ado colocou aqui malograr, inutilizar, causar estrago em alguma coisa, estragando, o tempo malogrou a plantação, fracassar, enfim. Não obter sucesso ou aqui. êxito, a falta de planejamento, malogrou o projeto, malograr... Malograr, eu acho que nesse sentido de malograr, se a gente for olhar no original, né, no grego, quer dizer impedir a continuação. Ou seja, ele mesmo já estava dizendo que não seria possível continuar com os planos que haviam no seu coração. Ou o propósito dele, né? Ele fala de propósito, o propósito dele, né? Ele falou que E ontem a gente falou, no finalzinho, a gente chegou até a mencionar a respeito do propósito dele, né? Sim. Talvez seria aquela esperança que ele estava aguardando da parte de Deus e não veio, né? Malograram os meus planos. Na verdade, Jó, ele não aguardava pela esperança, e sim pela resposta de Deus. A ansiedade de Jó era tanta, né? Ontem a gente até colocou a pulga atrás da orelha a respeito do medo, correto? Eita, essa pulga medo aí, ó. de Jó. Mas né? que a Beatriz está falando faz sentido também, tá? Por quê? Porque ele estava esperando a resposta de Deus, né? Também, né? Ele estava esperando a resposta de Deus. Se a gente a alma dele estava ansiando pela resposta, né? Por uma intervenção de Deus. Exato. Se a gente sabe? for olhar lá. Verdade. Os amigos, né? As acusações dos amigos e a resposta de Jó, se a gente for fazer uma analogia, a gente vai ver que a resposta de Jó era totalmente ansiosa em ouvir quem? A Deus. Verdade. Né? E talvez aí comece a famosa paciência de Jó, no sentido de ouvir os amigos, na esperança que ouvisse Deus. Porque Deus não fala que Deus ele fala com as pessoas, como dizer, usa outras pessoas para falar com a gente. Talvez Jó estava nessa esperança, eu vou ouvir meu amigo, talvez Deus vai usar ele para falar comigo. E não estava confortando ele, né? O que os amigos estavam falando. Só estava dando martelada na cabeça dele, Os amigos só estavam dando paulada, só estavam jogando sal na ferida. Aí é onde a Beatriz falou que aí ele já estava tipo, Deus, pelo amor de Deus, vamos dizer assim. Pelo teu ajuda. Eu acho que é que nem você falou, ele estava esperando, tipo, me socorre, fala alguma coisa, eu sou justo. Então aí é onde entra ele começar a ansiar já na situação, né? Pela resposta de Deus. Como diz, ele sabia quem ele era, ele tinha convicção do propósito e da identidade dele, vamos colocar assim, né? Eu sou Jó Nascimento Silva do Amarantes, né? Um exemplo. E eu sou bom nisso, eu faço isso, e eu tenho convicção disso. E Deus é meu testemunha que eu sou assim. Era a única testemunha, né? Tanto é que o próprio Deus testemunhou a favor dele. Né? Aí a gente já está falando de Deus, porque no início lá do capítulo 1 fala que Deus era testemunho dele. E Deus chegou a testemunhar a seu favor, dizendo que ele era uma pessoa honrada. Íntegra. Só adjetivos pesados aí para descrever uma pessoa. Né? Verdade. Fora os predicados que ele ao longo da sua caminhada, que não foi dito.
Mas o fato é que ele era ansioso. Talvez Deus queria trabalhar essa ansiedade na vida dele. Boa. Aí, agora que na realidade Deus está trabalhando, né? Tá trabalhando. Ontem, aí eu vou entrar ontem na pulga atrás da orelha, que todo mundo falou do medo, de Jó. Jó dá uma deixa na ansiedade dele, onde ele disse: o que eu mais temia me sobreveio. Quer dizer, que não era medo, mas ele tinha temor que alguma coisa acontecesse. Né? Eu não sei se tem alguém que é psicólogo ou trabalha com psicologia, quando a gente está ansioso, ou é por causa de alguma coisa que está acontecendo agora, ou com medo de alguma coisa que vai acontecer, correto? A ansiedade, na verdade, ela tem a ver sempre com a expectativa de que algo vai acontecer. Essa é a ansiedade. Essa é o que vai causar ansiedade. Nessa fala de Jó, falei assim, eu vou procurar minhas anotações que eu tenho. E eu achei um livro que eu anotei em 2016. Vai ser meio arcaico, né? Guardar as coisas desse jeito. Aí lá tava uma passagemzinha falava que era sobre a ansiedade de Jó. E se a gente for olhar as respostas, a ansiedade de Jó era com o quê? Com a resposta que ele esperava de Deus. Exatamente, estava no futuro, né? Estava esperando algo. Ele estava... Às vezes a melancolia dele era tanta por causa de ouvir. Eu vou ouvir meu amigo, talvez porque Deus vai falar com ele vai falar comigo através dele. Só que aí, meu filho, o amigo vinha com martelada no pé, né? Paulada na cabeça. E aí ele identificou que não era o que ele não era, tipo assim, não condizia com a vida dele. E aí ele rapidamente ele identificou que não era Deus falando com ele. Ele sabia, peraí, então uma coisa errada aí, né? A conta não está fechando, né? Aí ele automaticamente lhe dava a resposta dele pro amigo. Peraí, vamos colocar os pingos nos is e quem eu sou. Porém, já estava chegando Só para poder frisar isso aqui rapidinho, a melancolia, ela tem sempre a ver com acontecimentos com fatos que já aconteceram. Tem a ver com o passado, aquilo que já passou. E a ansiedade sempre está ligada ao futuro, à expectativa de algo. Pois é. Aí a vivência de Jó nesse determinado momento era a melancolia de pensar no que aconteceu, no que sobreveio sobre ele, que foi a perda, né? Aquilo que os amigos vieram e falaram para ele, né, também, né? Que ele estava pensando naquilo. Que os amigos falavam para ele, não condizia. Estava deixando ele depressivo, né? Ele melancólico, na verdade, bem deixando ele depressivo mesmo. Não era, eu não vou dizer que era depressão, mas era aquela lembrança de que Deus me abandonou. E por quê? Deus, fala comigo. Eu falo depressivo no sentido de que foi uma depreciação que os amigos dele fizeram com ele, né? Na verdade, os amigos queriam implantar isso, né? Nele. Os amigos queriam implantar isso. Na verdade, eu acho que foi em alguns capítulos para trás, né? Acho que a Fabi, não tenho certeza. A Fabi, ela expôs que, se eu não me engano, é no capítulo 15, onde é notório que era o diabo que acusou através dos amigos. Se eu não me engano, está no final do capítulo 15 de Jó, onde um dos amigos, que eu acho que é ele faz. Deixa eu... Sim, eu acho que é ele, sim. Né? No final, e sente a dor própria na carne, chora somente, pessoal. As palavras que ele usou, né, eram tão sagazes. Não estava falando diretamente para Jó, mas estava falando diretamente para Deus. Falou assim, olha, tá vendo esse camarada aqui? Olha o que está acontecendo com ele. É isso aí que você está defendendo? Quer que eu leia aqui o versículo? Se você pode ler. É Jó 15,
15. 15. Uma fala dele faz, ele diz, se Deus não confia nos anjos e nem o céu é puro aos seus olhos, que diremos do ser humano, imundo e nojento, que bebe o pecado como se fosse água? A Beatriz falou assim, que amigo esses de Jó, hein? Pois é. Gente, você fez eu fazer. Geralmente, na minha cidade, tem um lugarzinho chamado Corgo da Onça, sabe? É o Corgo? É o É o Corgo da Corgo. Onça. E eu lembro quando eu falo assim, que amigo, um Os certo Corgos. prefeito, um certo estadista na minha cidade, muito provido do português, chegou assim, bem para os amigos pedindo voto lá, meus caros amigos da onça. Não teve nenhum voto lá. Nossa, mano. Amigo da onça. É a mesma história de João. Se fosse amigo do Corgo, seria melhor, A Paula falou aí, amigo da onça. Colocar o título desse vídeo aqui, Amigos da Onça. Vai ser a nossa thumb. O amigo, hein? Meu Deus, cara. Amigos da Onça, mano. As pérolas do bruto. Oi, gente. Ai, meu Deus, cara. Ninguém vai entender nada. Hashtag Amigo da Onça. Acho que o João falou alguma coisa aí. Oi. Deixa eu só... Pode falar. Deixa eu só trazer um pouquinho para os dias de hoje, né? Essa situação dos amigos de Jó, ela se confunde muito com a realidade, às vezes, nossa. Porque reparem e analisem a vida de vocês, assim como eu estou fazendo nesse momento, analisando a minha vida. Muitas vezes, nossos parentes, nossos amigos, eles têm o mesmo tipo de comportamento com os amigos de Jó, em função da falta de resultado, às vezes, que a gente tem. Porque os amigos de Jó, eles tinham esse comportamento porque eles pararam de ver em Jó o resultado. Não tinha resultado mais na vida de Jó. Então, eles não estavam assim, eles não estavam atacando Jó e não estavam também atacando Deus. Eles estavam atacando a falta de resultado que a vida de Jó começou a ter. Entende? Essa é uma reflexão que eu estava fazendo aqui. E, às vezes, na nossa vida é assim também. A gente é atacado quando a gente para de dar resultado. Percebe? É verdade. Mas a gente tem que fazer uma consideração a respeito de resultado. Se a gente for olhar, né, a estrutura do tempo de Jó, era o seguinte: qual era a demonstração de que Deus estava com uma pessoa? Era O resultado da prosperidade dela. a prosperidade da pessoa, né? Tudo era medido através da prosperidade. Vamos colocar os pingos nos is. Propriedade, bens. Era o famoso Deus conosco, né? Emmanuel está aqui. Hoje, nos dias de hoje, mesmo se a gente for levar essas considerações de prosperidade, o que é ser uma pessoa próspera para Deus? Às vezes as pessoas colocam os resultados como as nossas metas, nossas finanças, o nosso dia a dia. Porém, há muito tipo de prosperidade. Tem pessoa que é próspera no casamento, tem pessoa que é próspera com os filhos. Às vezes a prosperidade financeira, física, né? A corporação, a coisa física, o apalpável, o tangível, não está aos olhos. Mas também não demonstra que a pessoa não seja próspera. É que o pessoal confunde, né, Bruno? Às vezes prosperidade com dinheiro. Com dinheiro. E não é. Se a gente for colocar o contexto original da época de Jó, sim, era o dinheiro. Sim. Só que, depois que Jesus Cristo morreu na cruz e levou todo sobre si as dores e os pecados que iam me sobrecarregar, veja quão próspero o ser humano se tornou. Alguém quer dar um resultado maior que esse? Não existe.
ele era, não era só próspero, ele não era só próspero financeiramente ou com seus bens, ele era próspero na comunhão com Deus também, né? Ele era um cara, como que fala, um cara, um ser pleno, né? Assim por dizer, né? Não era tão pleno assim plenitude dele era tão grande, tanto é que se a gente hoje, né, se a gente trazer nos dias de hoje, é claro que existe os nossos amigos da onça aí, né? Não estamos descartando essa possibilidade que o João, o Porcelli ali, eu estou vendo o Porcelli, que ele colocou. Existe os amigos da onça que a gente convive com ele? Ixi, claro que existe. Não só a onça, tem as jacuatirica da vida, as hiena, os amigos hiena que só vivem rindo assim. E a sucuri, né? Sucuri também. Traçoeiro demais. Enfim. Existe. É notório. Só que hoje, como nós estamos providos de uma inteligência maior, sabemos, se você é conectado com Deus, aquilo flui em você. Às vezes Deus fala assim, você é amigo, será que vale a pena estar com ele? Esse é o ponto, o Bruno. Esse é o ponto que eu queria chegar, entendeu? Só que a palavra de Deus, né? na palavra de Deus fala assim, é um mandamento, tá lá em Levíticos, o segundo mandamento, qual que é? Alguém lembra? Ao próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo. Aí a gente tem que saber analisar quem é esse próximo que Deus está mandando a gente amar. Será que não é esse amigo da onça? Na realidade, esse amigo da onça. Mas a gente é aquela coisa, né? A gente só libera perdão para quem não merece perdão, mano. Essa é a chave, né, Ado? É claro que é. Você não vai amar quem não. Você não vai dar perdão para quem amar uma pessoa, sabe? É por isso que a gente às vezes tem dificuldade de enxergar quem está do nosso lado. É muito fácil você amar quem te ama, né? É muito mais você amar quem você se relaciona bem. Eu quero ver você dar o passo, você ter aquela empatia. Você não precisa se relacionar com essa pessoa. É outro esquema, né? Uma coisa é você amar o próximo e ter empatia com ele e de repente com a dor dele ou até mesmo ele sendo um jegue do jeito que ele é, tudo, né? Esquisitão. Bruto. Bruto, eu não quis usar. Essa palavra bruto me veio à cabeça, só que nosso querido Bruno Brito, ele não faz parte dessa Sim, coisa. claro. Estamos só brincando. Não, eu tô brincando também. Mas é aquela coisa, só para poder... eu queria que o João depois falasse para ele completar o raciocínio dele, porque ele tava fazendo... Eu peço desculpa de ter interrompido, viu, João? Não, de boa. Mas então, Vai lá. Fala você, João, por favor. Completa teu raciocínio, brother, por favor. Então, é exatamente nessa linha que o Bruno colocou ali, né? De que o resultado e a prosperidade, eu acho assim, nós temos várias vertentes, né? Como ele colocou, resultado nem sempre é somente prosperidade financeira, nem sempre é somente prosperidade material. Nós temos diversos tipos de prosperidade. E nessa situação que foi colocada agora, que é o ponto-chave, que é o segundo mandamento, nós precisamos entender muito claramente o que é amar. Porque, no meu ponto de vista, e se vocês pegarem a Bíblia, se vocês pegarem a palavra de Deus, não existe nenhum lugar na Bíblia que está escrito que nós somos obrigados a nos relacionar ou gostar. Está dizendo que nós precisamos amar. E amar é como você falou, é ter empatia, é você sentir a dor do outro, é você desejar o bem, é você querer que a pessoa prospere nos seus empreendimentos, na sua vida, mas eu não preciso gostar, porque gostar é estar próximo. E quando o Jó... É se relacionar, né, João? Exatamente, se relacionar. Quando o Jó começa a perceber lá na frente o que está acontecendo com relação aos seus amigos, ele vai ter essa atitude de se conectar primeiramente à fonte, somente com a fonte, né? E deixar de se relacionar com aqueles que,
de alguma forma, estão querendo algo obscuro em relação à vida dele, né? Eu acho que isso é importante a gente trazer e usar esse exemplo de Jó para que a gente não corra o risco, de repente, de fazer conexões erradas. Posso acrescentar uma coisa aí que você está falando aí, João, rapidinho? Que você está falando é muito relevante, cara. O mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É isso mesmo? É isso mesmo. Chega a ter um raciocínio. Então, e a dinâmica da parada, né? Como a gente vem aprendendo aqui, eu achava que a gente tinha que amar o próximo. É claro que a gente tem que amar o próximo, mas a gente tem que amar o próximo como a gente se ama, certo? Primeiro Exato. vem o amor próprio. Exatamente. Então é aí que está a dinâmica da parada. Aí a gente tem que perceber uma coisa: se a gente não está bem, se a gente não se ama, se a gente não está bacana consigo mesmo, como que a gente vai partir para o próximo, para ter amor ao próximo? Boa, hein, É complicado Adam? demais, porque quando a gente começa a se amar, a gente percebe que a gente precisa cuidar daquilo que é nosso, né? Da nossa família, que a gente cuidar para que eles estejam bem, porque consequentemente a gente vai estar bem também. E outra coisa também é que o próximo, isso vai acontecer. O que eu tenho percebido é o seguinte: essa questão de quem vai caminhar contigo, quem que é uma ponte, quem que é uma porta, enfim, quem vai caminhar contigo, é uma diferença grande. Você vai se conectar com várias pessoas, mas caminhar realmente são muito poucas pessoas que vão caminhar contigo. E a parada é que nesse processo vai acontecer aquele monte de pessoa que você conhecia. Eu sou um cara muito conectado aqui na Alemanha e no Brasil, enfim. Mas uma coisa que aconteceu que é batata, vai acontecer, que não precisa ficar tristinho nem nada, porque isso é um processo natural, é um filtro natural da vida. As pessoas, elas se não é se cancelam, mas elas acabam te afastando de você, porque ela vê uma transformação em você. Ah, você tá mudando, você tá mudado, não sei o quê. Meu, graças a Deus que eu tô mudado. Que bom que você percebeu isso. Porque eu não vou continuar na mesmice que eu tava antes, né? É tipo aqueles caras que, quando eu saí meus amigos, né? Quando eu saí do mundo da loucura, do doidão que eu vi que tava, né? Ô, bota pro mundo das drogas aqui, bora fazer, vamos fazer, né? Não, eles só falam nem por mal, mas eles queriam a minha presença ali, junto com eles, né? Porque eles achavam que era só uma vibe que eu tava passando, né? E sempre vai ter esse pessoal para te falar: ah, mas agora virou pastorzinho, ah, mas agora tá dando lição. Não, não é nada disso, cara. Eu estou usando na minha vida e é bom que as pessoas estejam percebendo isso, porque significa que está surtindo efeito. Entendeu? Então isso que é o bom. E eu acredito que, da mesma forma que as pessoas vão aparecer muitas outras pessoas também, né? Ó, Desculpa aí, João, acabei te cortando, né? não, Então, assim. não, eu já tinha terminado, é só porque você falou isso, me veio. Hoje eu estava conversando com minha esposa, exatamente isso que você falou, sabe? Cada vez que a gente se transforma, a gente encontra novas pessoas. É como você, por exemplo, subir um prédio de elevador. Não tem como você encontrar as mesmas pessoas em 2 andares diferentes. Você está no primeiro andar, você vai encontrar um tipo de pessoa, no segundo são outras, no terceiro são outras, e assim por diante, né, cara? Vai mudando, normal. E essas pessoas só vai acompanhar, só vai crescer junto com você se você subir junto com ela no elevador, senão. Verdade, muito boa essa sua colocação, claríssima. E tem a ver com o teu propósito também aqui na Terra também, né? O que você está fazendo aqui? Por que você veio aqui? E muitas pessoas não passam no teu propósito. Não é nem porque você não queira, você até queira se relacionar, mas aquele momento, por exemplo, você está vivendo agora, não tá combinando com aquilo que a pessoa está fazendo, que é para a vida dela, com o propósito de vida dela, com o meu. Por exemplo, o Leandro e eu, a gente está com contato muito forte, né? Um cara que realmente aí Deus colocou na minha vida, mano. E a gente estava conversando sobre um parceiro nosso, assim, um sócio nosso aí, que também chama João, cara, muito gente boa. O Leandro me perguntou, falou: mano, cara, mas com muita sabedoria, ele perguntou: mas o João, tá tudo bem com ele? Ele afastou, o que tá acontecendo, né? E a gente tava observando o movimento que o João tá fazendo, que esse nosso sócio, brother aí, ele aí, como eu conheço o João faz mais tempo,
eu falei pro Leandro, eu falei, mano, é o seguinte, cara, o João agora, ele tá em outra fase da vida dele. Ele tá fazendo umas outras coisas lá. E o importante é deixar ele livre para poder fazer as coisas, porque tudo isso que ele está fazendo, a gente vai se encontrar lá na frente. Com isso que a gente está fazendo agora no processo. Exatamente. E batata, dito e feito, ontem ele conectou com a gente, falou, mano, e aí, cara, vamos se encontrar de novo, que fazia semanas que a gente não se falava, né, que a gente tem um projeto junto, que é, enfim. E aí, e ontem ele entrou em contato, a gente fez uma reunião, e ele contou, né, ele fez um update, falou, mano, eu queria só dar um parecer porque eu tô aqui, né? Mas você vê como a pessoa mesmo vai sentir no coração dela. Eu me afastei, eu sei que eu tenho que... Ele não tem que se explicar, mas ele queria dar um parecer daquilo que ele está fazendo e como que isso tem a ver com o propósito que nós três temos juntos. Que é, né, que depois a gente vai abrir depois aí, mas deixa o tempo passar. Primeiro A Ximenes entrou aí, Wado. Bem-vindo aí. Mas eu sei que tá na nave, mano. Eu tô vamos ver, o chat tá pegando fogo aqui. Deixa eu ler. Fogo no Zoom. Eu vou ler aqui. O pessoal colocaram aqui, os amigos da onça, tá? A Anaí falou assim, ó, na minha cidade tem quando a gente tava falando do córrego lá, né? Ela tá falando que na cidade dela tem um bairro que chama Buraco da Onça. Eita, vai vendo. Pesado, hein? Pesado. A Paula falou assim, as raposas, né? Também comentando da onça, da cobra, do reino animal, enfim. Aí ela fala assim, ó, só conseguimos perdoar porque nosso coração de pedra foi transformado por um coração ensinável e disposto a obedecer. As pessoas começam a se incomodar com a nossa transformação porque se sentem incapazes e não conseguem tomar a mesma decisão que nós. Boa, caraca, hein? Boa, Paula. Nossa. A Beatriz fala assim, ó, só para terminar rapidinho, Ado, gostei do exemplo do elevador do João, eu também, putz, show. A Ximenes mandou uma boa noite para a galera. E vamos lá, pode falar, Ado. Manda bala. Não, cara, eu só falei, eu acho, mas essa é a linha de raciocínio mesmo, sabe? As pessoas se incomodam que você não é o mesmo do passado e querem te ter daquele jeito de lá, né? E como você era antes, e se esquece que você tem a sua vida própria, né? Você é livre para viver a tua vida e para se transformar e para evoluir, né, cara? Ir para frente, entendeu? Se eu continuar naquela mesma mesmice de há 1 ano e meio atrás, eu não estaria onde eu estava hoje em dia. Eu não estaria legal. Eu não teria passado por essa crise do corona, que não é crise nenhuma. Enfim, esse é outro papo. Eu sei que o corona está aí, eu sei que é uma coisa grave, eu sei que, né? Mas a crise está dentro da gente. A gente que faz a crise. Eu falei para mim, quando começou a crise do corona, aqui, né, o pessoal está tudo muito doido aqui na Alemanha, foi que eu falei para ela, ó, a gente não vai deixar essa crise estar dentro de casa. O corona está aí, tá. Mas a crise não vai entrar dentro de casa. A gente declarou, em nome de Jesus, que esse negócio não ia entrar aqui dentro de casa. E não entrou mesmo, cara. Não entrou, aí. Nunca vai entrar. É claro que a gente acaba percebendo uma coisa ou outra. Tem pessoas sendo, né, que está acontecendo um monte de coisa aí fora. Está acontecendo. Só que aí é que vem a parada. Deus tocou no meu coração para, sabe, eu acho provavelmente no coração de cada um que está aqui também, de fazer a diferença, de ser luz nas trevas, certo? Exatamente. Sabe, para a gente fazer, no momento de crise, a gente não fazer parte do problema, mas fazer parte da solução. Né? É por isso que estamos aqui, né, Ado? Cara, a gente está levando para a palavra de conforto. Enquanto isso, muitos líderes espirituais aí, considerados espirituais, se estão trancados dentro de casa. Não estão colocando a cara na internet, entendeu? Tem muita gente aí, líder espiritual, se trancando, depressivo, com medo. Cara, nosso Deus é maior, mano. Sim. Aí entra aquela famosa frase: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Essas pessoas estão presas nas falsas verdades que pregaram a vida toda. Na religiosidade cega, né? Né? Às vezes a gente fala assim, a algumas pessoas, às vezes a gente fala assim, você está sendo um tanto quanto muito duro nas suas palavras. Aí eu pego e falo assim, Marisa, eu vou falar uma coisa para você. É que a verdade Deus é um dói. Deus de amor, Deus é um Deus de amor e benevolência. Porém, tem uma parte que talvez você não leu ou você deixou. Ele também é o Deus da guerra, é o Deus que vai chegar matando Da o justiça. pessoal, como com a sua espada de fogo, cortando a cabeça do pessoal que não deu ouvido à tua palavra, Os vai de labareda. nem pregou com a verdade. Aí a pessoa fica assustada, assim, você tá com medo de quê? Eu tô falando a verdade. Você me lembra, sabe o quê, Bruno? O Léo Zeira falando que ele estava trocando ideia com um amigo dele, que era... Lembra que ele falou? Ele falou, você tá achando que seu Deus é... Tá, o meu é... Não chega nem os pés do meu, o seu. Não é? E aí já colocou o cara em choque, já. Mas às vezes... Eu gosto muito de ouvir... um período da minha vida eu ouvia muito as pregações de Paul Washer. Alguém já ouviu ele pregar? Ainda não, mas eu vou procurar isso aí. Então eu vou te preparar. Vou até colocar aqui no Eu vou te preparar, então. Você compra um capacete para você não tomar paulada na cabeça. Porque são pregações que te impactam no sentido de trazer a verdade realmente para você. Como crescimento. Se você conhece a verdade, o povo não te enrola. Verdade. Não adianta eu querer falar para você, é o Deus da benevolência, é o Deus da graça. Não, mas ele é também o Deus da justiça. Né? Da justiça. Né? Olha aí, ó, o que ele... Assim, não é colocando Deus contra a parede, mas Deus permitiu que Jó, um servo fiel dele, próspero do jeito que ele era, né? Passar por tudo isso. É claro que a gente vai chegar no ponto bom, né? No praticamente lá, onde Deus praticamente, né, multiplicou aquilo tudo que o Jó tinha, né? Mas... O Leandro leu pra gente lá o Jó 15:15, né? Isso. Onde fala, no caso, vamos colocar assim, o diabo acusando o Jó nas palavras do amigo, né? Onde fala lá que Deus não confia nem nos santos, nem nos seus que são puros aos seus olhos. Quanto menos no homem que é abominável, corrupto e bebe a iniquidade como a água. Uns dias para trás eu falei assim, que o homem, qual que é a essência do homem em geral? Que o homem é avarento, mesquinho e tem a tendência para o mal. Isso somos nós. Naturalmente, né? Sem colocar nenhum outro adjetivo, porque senão já piora a coisa. Corruptível. Né? Mas mesmo assim, no 15:15, nessa acusação do homem, quando fala que Deus não confia nos seus anjos, é uma negação mentirosa, porque Deus tem confiança naqueles que o adoram em espírito e em verdade. Existem essas pessoas, tanto é que na Bíblia fala lá, eu acho que em Romanos fala, né? Ou em Isaías, tudo coopera para o bem de quem ama a Deus. E Jó, naquele momento ali, né, de aflição, de angústia, de ansiedade, ele se indagava lá, né? E agora, Senhor, o que vai acontecer comigo? O Jó tinha mais perguntas do que respostas para aquele momento, né? Ele estava cheio das perguntas e esperando uma resposta de Deus, assim, né? E é um segredo, né, Ado? As perguntas, esse é um segredo, né? Fazer pergunta. Essa é a chave que abre as respostas do que está no universo, mano. Porque aquela coisa, por exemplo, quando a gente tem pergunta,
quando a gente faz pergunta, é que as respostas já estão nas perguntas, né? Muita gente não sabe, por exemplo, que ela tem várias dúvidas, mas quando a pessoa que está na frente dela, né, começa a fazer perguntas para ela, ela começa a responder, mesmo sem perceber que já está dentro dela. Só que ela está tão focada no gigante que ela esquece de Davi. Olha, todas as respostas que você necessita, é o que você acabou de falar, estão dentro de você mesmo. Exatamente. Isso que eu acabei de falar. Né? Um exemplo aqui no 17, no que a gente está lendo, né? Continuação da resposta de Jó, que é no 17:15, ele se pergunta assim: onde estará a minha esperança? Ele fala da esperança dele, né? Aí, se a gente for lá no livro de Salmos, se eu não me engano, Salmo 103, fala lá, né? A minha esperança está no Senhor, que criou os céus e a terra. Tem até uma música muito famosa. Como que é? Você lembra? Eu acho que fala do socorro, né? De onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus Meu e a socorro terra. vem do Senhor. Tem uma assim também. Vai ver que a gente tá cantando música diferente, mas Não tem uma que é poderá, certa. não. Aí fala assim, não molestará o sol, nem de noite. 126, Salmo 126. Se não me falha a minha memória arcaica. Posso cantar? Canta. Manda. Eu elevo os meus olhos aos montes, de onde vem meu socorro. Socorro que vem de Deus, que fez toda a terra e céu. Ele não deixará que os meus pés caminhem em vão. Sim, Deus me guardará, Ele jamais dormirá. Ele é quem me guarda, a tua sombra é o Senhor. Ao teu lado está, ao teu lado está. O sol nunca te molestará, nem te queimará. Tua alma guardará, me livrará do mal. Isso. Aí, Show, hein? caraca. Arrepia ainda aí. E também nós temos cantores, os levitas aqui, tá vendo? Deus, Eu acho que a Nery Deus não só levanta o pregador, não, levanta o levita também, tá vendo? A Nery canta lá Foi no esse louvor. versículo que você falou? 126 versículo. Aí, ó. Não, na verdade, o salmo que está escrito isso é o 121. 121. É. Salmo 121. O Salmo 121. É uma outra versão, mas, né? Fala naquela, se a gente for olhar o contexto dos Salmos, a tristeza do povo, né? Que esperava o socorro de Deus. Salmo 121. Aqui está escrito: Deus é a guarda fiel do seu povo. Deus não ia ser guarda fiel do povo dele se ele não fosse, né, forte. Deus dos Aí exércitos. voltando lá no ai, esqueci o nome do senhorzinho lá, do Jó. Senhorzinho. Ele faz? Não, ele faz, coitado. O Elifaz é o famoso amigo da onça, né? Só que tem um detalhe sobre o Elifaz. A gente tem que dar as considerações também, né? É claro que eu não vou fazer o spoiler dos amigos da onça nesse momento, mas mais para frente a gente vai ver, né, como a gente estava falando dos amigos, que esses amigos se foram, mas depois eles voltaram. Mas é sempre assim, mano. É sempre assim. Os caras, quando você passa por um... É os caras que estão contigo quando você tá bem pra caramba. Aí quando você tá mal, eles falam: tá vendo? É isso aí, isso. Não te avisei? Eu não falei?
né? Aí você passa por aquele deserto, os caras somem, e quando você tá subindo, que você tá na posição bacana, os caras voltam. Ô, mano, é isso aí. Eu sempre acreditei em você, hein? Nossa, parabéns, cara. Ó, que garra, hein? E como que você fez? E não sei o quê. Fala lá. Agora eu tô lembrando, sabe de que, Ado? Do João. Os amigos não querem deixar você entrar no elevador. Eu lá na porta e eu falei, não tem não. Olha o Freud. E aí? É o Freud aí. Vou colocar o Freud no mundo aí. Joinha, vamos tirar um print aí, que tem uma galera aí com a câmera aberta. Quem quiser a liberar Chinele tá aí, a Anaí. Ô, Freud, quer liberar aí pra gente tirar um print? Ó, eu vou fazer o print aqui. Chama no grau. Chama. Ó, aí sim. Ó, ficou... Eu vou tirar o print de mamãe aí. Vou mostrar, peraí. Motoboy hoje? Neguinho. Ele tá passando pro lado de cá, ó, tá vendo? Cadê a barba da sabedoria, meu irmão? Amanhã a gente vai ter que fazer um movimento, deixar a barba fluir, né? Deixa a barba fluir, rapaz. Hashtag, mano. O Freud veio pra cá, tá vendo? Olha os Freud sempre tá dessa. Vamos lá, vamos fazer uma linkagem. Eu vou tirar o print para a gente poder fazer a thumb e depois a gente continua isso tudo, tá bom? Então bora lá. Fechou. Vamos fazer uma cara que quiser aí, sei lá. Vamos lá, 1, 2, 3. A cara mais bonita que você tem. A cara de feliz. Bora lá. Essa de feliz aí é doido. Eita, que ficou bom demais. Foi. Certeza. Maravilha. Aí sim. Ó, isso aqui não é do capeta não, viu? Para quem não sabe, é uma linguagem. É uma linguagem. Uma língua. Não é uma língua, isso mesmo. É uma língua. É a língua do como é que chama? A segunda língua oficial do Brasil. Língua brasileira de sinais. Língua, não é linguagem. Boa. Linguagem é outra coisa. Aí, boa, mas esse símbolo é mas não é da Libras Nacional, né? Porque é I love you aqui, ó. O L, isso mesmo. O I aqui, né? L e o Y aqui, ó. Aí, mas tá isso vendo? não pertence a Libras, né? Mas é I love you. Ele é capeta não. Eu aprendi isso e eu continuo replicando isso. Bom, eu tirei o print. Bora lá continuar isso tudo, vai. Então, aí eu lembrei os amigos não querem deixar você entrar no elevador. Eu lembrei do João. Eu falei, os amigos da onça não querem deixar a gente subir no elevador. Pra gente, vamos dizer assim, mudar de nível, né? Cara, sabe o que eu tava pensando agora? Olha essa chave do elevador, olha esse código do elevador agora, né? A gente falando, né? E pode ser que vai ter alguns amigos da onça, né? Uns amigos sucuri, que vai até sabotar o elevador pra gente subir. Mas sabe qual que é a parada do negócio? Tem as escadas, mano. E as escadas pode ser um deserto, pode ser que seja 20 andares, sei lá quanto, mas vai te deixar forte, vai te fortalecer. Também, né? Você vai dar valor quando você estiver lá em cima. Isso vai fortalecer o teu corpo. Aí, explanando o seu pensamento, eu vou falar assim, ó. O plano de Deus é perfeito. Ele te dá o elevador, mas ele também te dá o escape. Caminho, exatamente. A palavra de Deus fala assim, Deus às vezes lhe dá caminhos alternativos. Exatamente. É que muita gente, mano, tem aquela parada daquela tendência, com todo o respeito do mundo, vou falar aqui, tá? Eu trabalho com autistas. Tem aquela tendência autista de ficar sempre naquele túnel, sabe? De só ver aquilo, de só andar para frente, sabe? Tipo aquele cavalo só que tem aquelas vendas, sabe? Só andar assim. E esquece aquela visão panorâmica da coisa. Aquela visão holística de tudo aquilo que está acontecendo à sua volta. Então, é importante, esse que é a importância, sabe? De quando a gente conecta com Deus. É isso que eu estou vivendo na minha vida, cara. Você tem uma outra visão das coisas. Você não enxerga mais a natureza como você enxergava antes. Você não enxerga o teu próximo como você enxergava antes. Você não enxerga os teus gigantes que se levantam a cada dia como antes. Você não vê aquilo como problema. Quando você vê aquele gigante, você fala, mano, meu Deus, é gigantesco demais. Isso aí não é nada.
sabe? Aí tua cabeça já começa a procurar solução para resolver aquilo, sabe? É uma coisa automática. E com isso, você vive com o coração mais leve. Mano, a plena confiança em Deus, mano, é viver com o coração leve. Não tem corona, não tem nada que aconteça. Não significa que a gente vai viver uma vida inconsequente, sabe? Andar por aí, sabe? Todo doido aí, se contaminando com corona, sei lá o quê. Não é nada disso. É só a questão de que você sabe que isso aí não é nada. Sabe? Olha quantas pragas já tiveram durante os últimos séculos aí. Teve aquela peste que assolou a Europa, sabe? Que matou um monte de gente aí. Onde o Bruno tá, por exemplo, morreu gente pra caramba. Era corpos empilhados, mano. Né? E isso é muito doido. E tem até quando eu falo dos judeus aqui agora, por exemplo, que eles eram os povos que não estavam contaminados, né? E não se... Você tocou no Bruno, judeu, o Bruno vai né? falar. Fala aí, Bruno. Você vai explicar tocou no provavelmente judeu. melhor. Hoje, como nós, como herdeiros da graça de Deus, vamos dizer que somos os novos judeus, né? Em termos de que somos protegidos por Deus. Na palavra de Deus fala assim, ó: sobre a sua tenda, ó Israel, não vale encantamento. O que isso quer dizer para a gente hoje? Que estamos sujeitos e expostos. Porém, nós iremos pegar, nós estamos sujeitos a não pegar isso? Não. Mas o encantamento, aquilo que vai nos deixar fraco, a gente tem que deixar o seguinte: o corpo da gente vai enfraquecer. O que a gente não pode deixar enfraquecer é o espírito, é o que realmente importa, né? A gente tem vários exemplos, desde o começo da Bíblia até o final, sobre esses encantamentos. Se a gente for olhar lá no Egito, quando os israelitas estavam lá, né, Deus fez vários prodígios lá. Transformou a água em sangue. Os israelitas, o povo de Deus, sofreu? Não. Quando o Espírito de Deus veio assolar os primogênitos daquela terra, os primogênitos dos israelitas sofreram? Não. Por quê? Porque deram ouvido à voz de Deus. Porque se também não tivessem dado, como diz o outro, teria caído no buraco também. O problema, talvez, nos dias de hoje está: será que a gente realmente nós temos ouvido a voz de Deus? Sobre sobre isso de estarmos indagados e protegidos em Deus que cuida da gente, zela, um Deus zeloso. Será que a gente está aceitando esse zelo que vem de Deus? Essa é uma pergunta. Verdade. É uma pergunta boa. Às vezes a gente tem zelo com os amigos da onça que vem nos... A gente escuta os amigos da onça, mas não escuta Mano, Deus. ó, e tem uma coisa que você tá falando aí, Bruno, é o seguinte: não é nem que a pessoa não queira o zelo de Deus, é que ela não tá enxergando, mano. Ela não tá buscando a Deus, como é que ela vai enxergar isso aí? Puxa, é isso que eu tava pensando agora. Entendeu? Não tem como, cara. Não tem como você não se relacionar com Deus e escutar a voz dele. É o quê? É um relacionamento, mano. Por que Deus criou a gente? Pra quê? Relacionamento. Para deixar a gente moscando lá no jardim, já era? Não é assim, cara. Para se relacionar com a gente, exatamente o que o Alex disse, né? Para se relacionar com a gente. A gente não tá aqui só para ficar moscando, só para passar a vida aqui empurrando com a barriga, para ficar dormindo na cama, né? Eu sempre, cara, toda vez, mano, o tempo é muito valioso, cara. E eu percebi isso quando eu comecei a curtir mais, a me curtir mais, sabe? A ver. Aí foi o começo. Começa tudo é de dentro para fora. É aquele famoso lèche lerar, que o pessoal fala, né? É o lèche lerar. É de dentro para fora. Cai para dentro de você. É que lá dentro que tá a treta. Se você não começar a se cuidar cuidar da tua mente, cuidar do teu corpo, mas principalmente, sabe, que esse é cuidar do teu espírito se comunicando com Deus, que é isso que vai fazer toda a diferença.
É isso que faz toda a diferença. É a conexão com Deus, sabe? O processo vai acontecer natural. E você, cuidando de Deus, você vai querer cuidar do teu corpo, que é onde ele faz morada, ele não está dentro da gente, né? Dentro de nós que mora, como é que fala? Não quero falar besteira aqui. Somos templos do Espírito Santo. Exatamente, nós somos templos do Espírito Santo. Então essa que é a vibe. Então a gente começa a ter entendimento das coisas, ter sabedoria. Mas isso acontece quando a gente se conecta com Deus. E Deus, eu ficava me perguntando antes, mas por que Deus não fala comigo? Mano, se eu for, por exemplo, aqui, se eu for perguntar para o Deus, é muito real, cara. Ele é real, ele é aqui, ó, presente. Se a gente não trocar ideia com ele como se fosse um nosso amigo, como se fosse nosso brother, além de criador, além de a gente ser filho dele, nós somos criaturas dele, mas nem todo mundo é filho, né? Tem um pessoal que é filho do capeta, os amigos da onça, por exemplo. Desculpa, não quero falar. Isso não quer dizer que ele não venha por esse lado de cá, né, Aldo? Pode ser. Não, pode ser que seja só uma fase, realmente. Sim, né? sim. Mas é que tá. Aí entra. Não entrou no elevador. A gente brinca assim, mas é que. Mas tem. Mano, dentro da igreja tem agente do capeta, cara. Tem, por mais que isso doa dizer isso, mas tem, cara. Na realidade, eu vou até mais fundo. E é por isso que quando chega um irmãozinho, por exemplo... Eu vou ser muito, muito escéptico agora. Quando você falou Deus, na igreja tem até filho do capeta. Agentes do capeta, não filhos. Agentes do capeta. Agentes. E vou te falar uma coisa. Essas pessoas conhecem mais a Deus do que a própria pessoa que está na igreja. Exatamente. Um exemplo disso, a gente for no Evangelho de Lucas, onde fala lá o demônio de Gadareno, né? Quando Deus foi expulsar o demônio de Gadareno, o próprio demônio olhou para Jesus e falou assim: o que nós temos contigo? Conhecia a Deus, só de ver a figura. Tem gente que está na igreja uma vida toda e não conhece. Exatamente, mano. Mas é isso que acontece, cara. O capeta conhece muito bem tudo. Ele é o que mais conhece a Deus, assim, sabe? Provavelmente. Ele já estava quando ele caiu, ele já estava antes da criação do mundo, certo? Foi isso que eu aprendi esses dias aí. Antes da criação do mundo, ele já estava lá, né? Verdade. Você está falando assim, na realidade, se você olhar, a igreja em si, ela é um lugar de pessoas doentes. São pessoas que estão lá para se curar, e o espírito delas estão doentes. São pessoas que estão buscando um socorro. Então, o que acontece? Tem umas que elas não conseguem elas ficam presas naquela bolha ali, elas não conseguem romper por uma série de fatores. Às vezes é algo experiências negativas que elas tiveram na vida, em outras igrejas, enfim, com elas mesmas, e elas não conseguem romper. Mas, na realidade, da igreja, você vai ver muito esse tipo de gente. E, às vezes, não é maldade delas, é que elas não conseguiram enxergar. É aquilo que você tinha falado, do mundo. O mundo, o foco é outro. A gente tem clareza por quê? Porque a gente chegou ao ponto de ter essa intimidade com Deus, de se achegar à fonte. Mas essas pessoas são pessoas que elas não estão porque elas querem. Eu vejo assim. Eu vejo que, às vezes, que nem alguém colocou aí, que tem muita gente com pele de lobos com pele de cordeiro. Existe. E até mesmo essas pessoas manipulando. Mas existem essas pessoas que querem o socorro realmente, e elas não conseguiram, é onde precisa de uma oração, precisa de algo, de um tratamento mais, vamos dizer assim, mais forte, daquele remédio mais forte, para ver se ela sai dessa... É que tem os alienadores mesmo, né? Os caras que têm conhecimento da palavra, mas tá lá para alienar o povo mesmo a eles, entendeu? E aí os doentes não conseguem o remédio verdadeiro. Porque é aquela parada do seguinte, por que você acha que é interessante? Por que você acha que é interessante para a indústria farmacêutica ter pessoas que estejam doentes? Então eles não vão conseguir vender os medicamentos dele, sabe? Aí tem um lobby gigantesco no Brasil, cara. Eu acho incrível, mano. Eu acho isso é muito forte, cara. Você vai no médico, ele já te receita um remedinho para isso, para aquilo, para não sei o quê.
Cara, é claro que alguns remédios são importantes, certo? Sim. Mas eu acredito que nem para tudo a gente precisa de remédio, não, cara. Nem para Não. dor de cabeça a gente precisa de remédio, cara. Só depende de como você se alimenta, sabe? E da tua rotina. Tá com dor de E cabeça? Ó, vou te dar uma dica. Se você tá com dor de cabeça, você faz um cafezinho expresso, desse pequenininho, ou coado, espreme um limão e toma, pra você ver. O seu batimento cardíaco vai aumentar, o fluxo de oxigênio no cérebro também, e sua cabeça vai parar de doer. Tá vendo? cara, tudo. Mano, Deus liberou tudo aí na natureza, natural, pra gente ter acesso a isso aí. Ó, o Sabe? gosto é muito ruim, viu? Mas Mas isso é. Cara, isso aí é muito. Mas isso aí mas é mais um remédio né? Que É o que né? cura, né? É o que É o que cura. cura. Pois é. Então, até esqueci meu raciocínio, cara, mas tudo certo. Deus vai dando a gente. Não, aí. você estava falando da indústria farmacêutica. Sim, e também antes, né? Foi do. Então, é aquela coisa. Quantas vezes eu escutei naquela época da igreja, quando eu estava na igreja, que o pessoal falava que eu tinha o cabelo bem longo, né? Andava de skate, nossa, ia tocar ia pra bateria lá, com as roupas tudo largada, assim, largada, era limpinho, mas era largado, né? Roupa de skatista, né? Chegava É o lá, estilo, né? tocar bateria, é o estilo, cabelo longo, os irmãos falavam, Deus não gosta disso aí não, né? Deus né? Deus tá vendo, sei lá o quê, né? E Deus disse para falar para você isso e aquilo. Eu queria naquela época ter sabedoria para falar o seguinte para eles: Deus disse isso. Espera aí que eu vou trocar ideia com ele, depois eu te falo o que ele me disse, tá? Porque, olha, né, quando a gente se conecta diretamente com Deus, não tem que ter intermediário aqui. A gente já tem um intermediário gigantesco, que é Jesus Cristo. Ponto. Mas aqui, Deus ó, também usa pessoas para poder falar com a gente. Mas você aí fez eu lembrar numa história a respeito disso. A história, para ser mais precisa, ela está em Tiago 2:2. Certa vez eu estava numa igreja, não vou dar nome aos bois, entrou uma determinada pessoa na igreja, nesse mesmo estilo que você está dizendo aí, skatista, com as correntes assim, pendurado umas correntes, cheio de pulseira, eu não sei um negócio que eles usam na orelha que faz eu ficar grande, eu não sei o nome daquilo. Eu uso isso aqui, mano, é tunnel, é os túneis, né? É o Enfim, alargador. Como é que é? Cortador? Alargador. Alargador, enfim. É os tunnels. Ele falou... Camarada, assim, olhando, eu tava na porta, tal, conversei com ele, tinha um papo legal. Aí a pessoa falou assim, você sabe que você não pode entrar desse jeito, que não sei o quê, papapá, papapá. Eu fiquei olhando quietinho, né? Fiquei assim, igual um bom mineiro, só escutando. Aí o camarada me solta essa assim, olha, na palavra de Deus, lá em Tiago 2:2, fala que não é pra gente fazer acepção de pessoas. E você já tá me tirando fora do grupo porque eu tô fora não tô com o label que você quer. Porém, eu vou te dizer uma coisa, eu sei muito mais que você. A pessoa ficou tão vermelha, as bochechas, assim, sabe? Bochecha rosada, de raiva. Porque até eu, quando eu escutei, eu falei assim, poxa vida, pelo menos alguém falou a verdade. Doeu na pessoa. A gente tem a mania de selecionar, colocar label. Que você para entrar aqui, você tem que estar vestido assim, assado. Agora você tem que explicar o que é label, porque nem todo mundo conhece as paradas do Aí eu vou mais além. Se a gente for lá na crucificação de Jesus Cristo, né? Do lado dele tava um ladrão lá, todo esperrapado, todo, como diz, todo mal vestido, não tava? E o ladrão pegou e falou com ele lá assim, Senhor, você lembra de mim quando eu entrar no teu reino? O que ele falou com o ladrão? Ainda hoje tu estarás comigo, não é? Deus dá, aí é que tá, Deus, Cristo, ali avaliou. Se não importa a sua condição, como que você tá. Se você me servir, me adorar e saber que eu sou o seu Senhor, você vai estar comigo. Hein, Bruno? Ah. E se a gente for analisar essa parte que você falou do ladrão aí, ó,
Quem que é o único ser humano que nós temos certeza que está no céu? O único. ladrão. O ladrão. Boa, mano. O resto, mas Boa, nenhum João. você tem certeza. Essa eu Por tinha fé, pensado ainda. Pegou, por né, dogma Leandro? de fé, você até fala, fulano tá lá, tá, mas certeza mesmo é só ladrão. Porque Jesus falou assim, você vai estar lá comigo. E a Ainda palavra dele não volta atrás. Né? Verdade. Bateu Isso um ensina martelo, ou tá não, né? batido. Assim ensina ou Claro, não. claro que isso a gente não estamos também expondo Não estamos igreja fazendo nenhuma. apologia para você roubar, tá, gente? Vou deixar Não, pelo amor de Deus. E também a gente não. Ensinamento. Isso não quer dizer que a gente somos contra as igrejas, de maneira nenhuma, deixar bem claro, né? E não existe uma. Tipo, existem igrejas que querem, sim, faz o papel dela, de levar a palavra. Agora, existem umas que não, infelizmente, deixar bem claro, porque senão vão achar que a gente está fazendo apologia, todo mundo sai da igreja. E Pelo não é bem contrário, assim. vai à igreja. Eu também vou na igreja aqui também na Alemanha. Mas é aquela Exatamente. coisa, né? Você tem que procurar aquelas pessoas que não vão te alienar. Entendeu? Exatamente. Você percebe, mas você percebe quando você está ligado a Deus, né? Não, Alex? Fala aí, desculpa. Olha, Exato. em qualquer. Eu vou deixar, assim, isso é pertinente e atual falar, tá? Não, o fator determinante de você ir ou não à igreja é para quê? Para que você adquira novas experiências e mantenha-se, né? Digamos assim, com a chama acesa em você. A gente ouve muita expressão. Você sozinho, você não vai a lugar nenhum. Agora, se você tiver 1, 2, 3 pessoas, você vai mais longe, não é? Exato. Isso aí você está falando, Assim, Eclesiastes 4, acho que do 9 ao 12, alguma coisa do tipo. Que é aquele que você, quando um cai, outro levanta, né? É bom caminhar junto, né, do que sozinho, né? é por isso que é o Cordão de motivo de 3 você ir na dobras. igreja. Você tem apoio espiritual ali. É importantíssimo, a igreja é importante. Porém, a gente tem que levar em consideração que isso era lá quando tinha o templo de Deus, era erguido fisicamente. Tá? Hoje, nós somos a igreja. Nós somos o templo de Deus. Deus habita em nós. A lei de Deus, ela foi impressa no nosso coração. Não precisa mais da Arca da Aliança para colocar as leis e você ir lá reverenciar nos Santos dos Santos, porque nós temos acesso a esses Santos dos Santos. Aí é aquela velha história da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando somos libertos por essa verdade, nós temos acesso a Deus de forma que, se eu leio lá, eu vou ler um exemplo. Se a gente lê qualquer versículo fora do contexto da história, do que a gente leu, o que a gente aprendeu, não é qualquer um que vai ludibriar a gente. Tem que ser muito, muito sagaz e esperto para lubridiar a verdade que você tem, que você sabe que existe ali. Por isso que é importante a gente fazer estudo igual a gente está fazendo aqui, onde a gente pega a cabeça do Alex, a cabeça do Leandro, a cabeça do João, né, a cabeça da Gorete, os pensamentos unidos em um, revela o quê? A verdade. Exato. Mesmo que haja, digamos assim, pensamentos diferentes, no final a conclusão vai ser a mesma. Né? É que é aquela coisa, a gente pode divergir um ponto ou outro pela interpretação nossa, né? Mas a gente vai, no final das contas, sabe? A gente, como é a palavra de Deus é viva e ela é uma só, cara. A gente, no final, a gente pode divergir o que for, a gente pode ter várias visões, sabe, de interpretar aquele texto de lá. Só que tudo que a gente pensa acaba sendo complementar e no final vai se encaixar tudo certinho.
sabe? Verdade. É sempre assim, aquele turbilhão de coisas. A gente começa a falar uma coisa, aí você vem e fala, ah, não, mas espera aí, é isso, isso, isso. Mas o que a pessoa quis dizer acabou completando, acabou meio que desencadeando isso dentro de você, e essa semente aí liberou mais semente ainda, que outras pessoas já pegaram e falaram, ah, isso, 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 e acaba meio que criando um plano, uma ideia muito, uma ideia, né? O raciocínio ele acaba expandindo muito mais. E você pode ver, e quanto mais a gente fala, mais a gente tem para falar. Cara, é incrível, mano, é incrível a palavra de Deus. Verdade. Posso ler um versículo? Pode ler, claro. Fala aí. Eu tava com a Bíblia de estudo, lá em Jó, ele me jogou para um outro versículo, 2 versículos em Hebreus, que fala assim: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Tipo assim, algo completamente atual, né? Sim. Algumas pessoas não têm o costume de congregar, né? E o que a gente vê hoje, né? O Freud depois quer falar. Aí, ó, o que nós estamos fazendo aqui hoje é um estudo e também estamos nos congregando. Alguém onde falou a Igreja 2 ou mais 007. estiverem presentes, né? Ali estarei, né? É eclésia, né? É o significado de igreja. Tanto é que a gente começa o intuito, né? O desejo, eu acho que o desejo que ardeu no coração foi estudar a palavra e orar um pelos outros. Tanto é que a gente tem os pedidos de oração que a gente faz. Exatamente. E uma das chaves é a concordância entre a gente. Se 2 concordarem na terra, estará ligado no céu. Ô, Freud, fala aí. Você levantou a mão aí para falar? Então, a Anaí falou uma coisa muito bacana, hein? O dia de hoje, realmente. A ideia que eu ia comentar era a respeito do contexto, né, bíblico, né? Muita gente pega versículos falhados, assim. Um meio conhecido em Filipenses, né, 4:6, aquele posso todas as coisas, né, que me fortalece. E muita gente fala, cara, vou meter o louco porque eu posso todas as coisas, né? Mas não, o contexto dele, por exemplo, fala isso. Eu sei passar fome, eu sei o que é bom, eu sei passar frio, eu sei passar necessidade e tudo. Aí vem o famoso, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, muita gente pega esses versículos assim e faz aí a ideia... Faz uma lavagem cerebral. Então, é bem interessante essa ideia do estudo, do contexto, analisar para frente, para trás, né? Muito bom. Seguindo o raciocínio do Freud, né? Se a gente for lá quando o Paulo escreveu as suas cartas, né? As famosas cartas de Paulo, tem uma passagem que ele fala lá, se eu não me engano, se eu acho... eu esqueci qual que é exatamente. Mas ele fala assim, ó, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Seguindo o raciocínio de Freud. Verdade. Posso dar um testemunho que aconteceu tem menos de um mês? Por favor, testemunho é muito bom. Seguro, pode. Gente, eu gosto de falar. Fala aí. No grupo, que a gente tem um grupo do DIP, né? Aí sempre a gente coloca alguma informação, sugestões, né? Deram uma sugestão para assistir lá uma determinada pessoa. Aí eu falei, da palavra, né? Eu vou assistir, né? Qual DIP você tá, Anaí? Só para entender rapidinho. DIP 3. DIP 3, tá bom. Aí eu falei assim, vou assistir, né? Que o tema, né? Tava falando sobre a influência, né? Do diabo, né? Sobre a vida da gente, Aí estava falando temas assim que chamam a atenção. Quando uma pessoa adultera, você está dando margem para o diabo entrar na sua casa, o diabo deitar na sua cama. Aí tudo que ele falava assim, se diz profeta. Aí ele falava assim, prova na Bíblia.
Mas assim, só texto, só versículos. Provo na Bíblia. Só que assim, muita coisa, sim, eu concordava. Só que chegou num determinado ponto, eu fiz uma pergunta para ele, eu falei assim, que eu me divorciei, né? Tive um problema, né? 1 ano e meio, 5 anos namorando, 1 ano e meio divorciei por conta de traição. E depois, agora eu estou com um relacionamento, né? Eu estou morando com uma pessoa, nunca previ isso, né? Quando eu namorei 5 anos para casar, que estou com essa pessoa. Aí, com 4 meses, o pastor me excluiu. Me excluiu da igreja, né? Eu sou batizada desde 18 anos de idade. Fiquei mal pra caramba e tal, mas é doutrina, né? A gente obedece. Aí eu perguntei para ele em relação a isso. Ele leu a pergunta, estava lendo de todo mundo. Quando chegou a minha pergunta, porque tudo dele era em cima do Antigo Testamento. Ele lia lá, tipo assim, Deus Quando foi isso que você... Quando foi esse estudo, Nair? Desculpa rapidinho te cortar. Olha, deve ter 1 mês, mais ou menos. Ok. 1 mês, mais ou menos. Aí, e foi no grupo do assim, DIP? era uma aula, era ao vivo. Aí Sim. Eu estou escutando. Aí eu estava concordando com várias situações. Aí quando chegou uma parte, ele não leu a minha pergunta, ele começou a ler e parou. Eu falei, não vai ler? Tudo bem. Aí continuou, aí foi para a pergunta de outra pessoa. Aí quando ele falou que eu não sei se vocês concordam ou não, quando ele falou que as crianças, filhas de ímpios, elas crianças não são inocentes, as crianças nascem já, tipo assim, já pecadoras e tal, não. Assim, eu já não estava gostando muito do tom e aquela coisa assim, eu provo, aquela coisa assim, eu estava achando assim meio estranha. Mas como assim, meu lado assim, que eu passei, né? Ele estava falando alguma coisa que tocava o meu coração, então acabou assim mexendo um pouco comigo, né? Então eu dei continuidade a assistir o que ele estava falando. Mas quando falou que criança, filho de ímpio, já nasce daquele jeito, eu falei, opa, não concordo. Eu peguei e entrei e comecei a falar. Aí, ele continuou querendo me convencer. Aí falou, então leia em Lamentações, acho que era 5, uma coisa assim. Eu até gravei para depois eu não esquecer, que eu gravei a live. Aí, leia Lamentações. Aí foi, né? Leu também, mas eu não continuei não concordando. Ele quer dizer que quando a criança é fruto de adultério, como se a criança fosse... ela é amaldiçoada. Nossa, assim, okay. Eu estou tentando resumir, mas a coisa foi bem mais profunda. E tomou uma proporção que ele sentia ele irritado. Ele, quer dizer, antes de logo no início, ele já foi meio grosseiro. Ele falou assim, essa daí, pela pergunta que eu fiz, essa daí é da Igreja Intergraça, nem sei o que é isso. Essa daí é da Intergraça. Eu falei assim, não, eu sou batizada desde os 8 anos de idade e eu estou falando porque eu conheço a Bíblia. Aí ele falou assim, você quer falar que é a graça? Eu falei, olha só. Ele falou assim, então você quer rasgar o Antigo Testamento? Eu falei, não. Eu estou dizendo que Jesus, ele veio, você está falando do Antigo. Mas após o Antigo Testamento, ele veio, né? Jesus veio. No Antigo, são profecias. Tem os 10 mandamentos, mas eu não estou rasgando. Tem os princípios, né? Que a gente obedece aos princípios. Mas em Jesus, ele veio, como a gente estava conversando aqui. Eu falei assim, aí eu fui e retruquei com uma pergunta para ele. Ele só estava fazendo perguntas. Ele perguntas e citando o texto. Eu falei, aí ao invés de eu responder, voltando, ao invés de eu responder para ele, eu fiz uma pergunta. Eu falei, não vou te responder, não. Me responda você. Para que Jesus veio ao mundo? Aí ele ficou todo assim, começou a ser meio... Não gostei do tom dele. Eu falei assim, olha só, eu não vou continuar aqui, porque eu não gostei, eu não concordo com o que está sendo falado e vou me retirar. Só sei que depois que eu saí, a coisa esquentou, mais gente saiu perguntando. E e eu fiquei meio assim, será que eu exagerei? Ou Deus me colocou ali para eu dar um alerta, assim, porque nem tudo que a gente compartilha é bom, e até mesmo para quem está escutando. E depois foi um debate no DIP, né? Começaram todo mundo conversando, falando. Eu falei, aí eu até falei, no grupo do DIP, Nair, como que foi? Depois eu gostaria de saber, depois de terminar de falar, eu gostaria de saber. A gente pode se procurar no privado depois. Eu gostaria de saber que rolou isso aí, tá bom? Estou no DIP 3 e no D2K.
Tá. Não, mas depois a gente se fala. Depois a gente se fala. Bom, acho que prolongando muito. Não, mas fala isso, você. Conclua isso aí, por favor, porque é interessante Pode demais. concluir o raciocínio. Aí eu até falei, eu voltei no grupo assim, gente, me desculpe, mas eu não, assim, não é porque quem compartilhou, acho que ela se sentiu um pouco assim, tipo, eu compartilhei algo errado, ela até começou a se justificar. Eu falei, não precisa se justificar. Cada um assiste o que quer e tira as conclusões que bem entende. Só que eu acho que a gente tem que ter cuidado, porque, assim, eu já sei, né, fui criada no Evangelho, mas a gente está tendo palavras, né, estudo, né, o Felipe está nos ensinando, né, que nossos pecados, eles já foram, né, a gente sabe, né, já foram lavados, né, a gente não tem que ficar se martirizando por coisas, né, que são, na verdade, até os bloqueios, né, achando que não tem solução. Exato. E a gente não pode misturar, a gente está tendo ensinamento com ele e a gente começar a desvirtuar para uma pessoa que está dizendo o contrário do que a gente está aprendendo. Aí começou aquele bate-papo ali. No final, eu até gostei. Eu falei assim, eu acho que Deus me usou para abrir os olhos, né? Que a gente não pode sair por aí escutando de tudo, né? E acreditando também. Aceitar tudo sem perguntar, né? É aquela velha história, né, Nay? A gente escuta... E o que eu tirei de lição? Quando a gente está fragilizado, a gente busca, né? Com a igreja hospital. Boa, caramba! Aí, só que nem todos quem está na liderança está preparado. Porque essa pessoa que falou, pelo que eu vi, depois eu pesquisei, ele é líder de alguma comunidade. Aí eu falei assim, pô, da mesma forma, a pessoa procura uma pessoa dessa procurando resposta. E, na verdade, a pessoa chega lá, não tem, uma pessoa, parece que a pessoa força a pessoa como se ela tivesse... tipo assim, Deus é só Deus de justiça, não é Deus de amor. E as pessoas vai ferida à procura disso, a pessoa nunca vai sair do... Ela não conhece o que o Bruno falou. A pessoa não chega a conhecer o Jesus, né, que é o caminho, a verdade e a vida. A verdade não vai se libertar, né? Conhecereis a verdade. Vai ficar preso. Ela fica presa àquela pessoa. Exato. E uma coisa assim, eu não sei se estou errada, e essa live é uma mentoria. Eu não consigo enxergar assim, o estudo da palavra como uma mentoria. Esse é o típico atitude de um agente alienador que esse cara está fazendo aí, que você está explicando. Glória a Deus pelo nascimento do código 007. Verdade. É por isso que a gente falou. Daqui a pouco a gente mete o fogo aqui no Zoom, hein? É por isso que a gente está falando. Estou me segurando. Joga aí, joga a faísca aí. Então joga a faísca que nós aqui joga gasolina. Não, a faísca é muito grande aqui. Eu vou jogar essa faísca só no alto. Depois de off. Mano, dá essa não. Bora aí. Eu tô entendendo. Não, eu tô entendendo primeiro disse primeiro que tá queimando no meu coração, que é exatamente isso aí. Mas essa faísca do off acho que é uma resposta, porque a Nair trouxe uma parada aí pesada, que é tipo uma resposta. O off já tava... Então solta, Leandro, porque, como eu disse, eu já estou no meu horário do beijo do gordo para ir. Espera só um pouquinho. Com isso, você vai acabar expondo alguém, Leandro, ou não? Vai. Quê? Vai. Com essa resposta que você teve aí agora, com isso que a Anaide falou, vai acabar expondo alguém ou alguma situação? Vai. Não, o que eu queria dizer mesmo foi o que eu disse primeiro, assim, glória a Deus por isso, né? Porque a gente está fazendo uma comunhão diária, a gente está fazendo estudo diário, a gente tem resposta de oração, a gente tem entendimento da palavra como um todo, ou muita gente está sendo alcançada porque é uma forma diferenciada que a gente está fazendo de estudo, não a gente que está à frente do projeto, mas o formato do projeto, né? E todos os dias tem acontecido muitas coisas diferentes, assim, né? Então, eu comentei isso com o Ado, assim, desde porque o início é ele tomando banho
E aí uma coisa incomodando o coração dele, falando, mano, entre em contato com o Julimar, e aí, Julimar, não sei o que, vamos voltar com as lives. Aí o Julimar já respondeu rapidinho, e não sei o que, e aí esse foi a origem. E aí desde lá, que parece que tem 5 anos, mas tem pouquíssimo tempo, já vem acontecendo milhares de coisas assim na vida de muitas pessoas. E aí a gente está falando isso porque a gente tá vendo, né, ali todos os bastidores, a gente está lendo as mensagens, a gente está vendo as respostas de orações. E aí a gente tem um monte de código anotado nos resumos, a gente tem muita coisa. Então, eu acho que a caixa preta tá com o Leandro aí, ó. Ele tá com a caixa preta lá. Tá anotando tem uma caixa preta aqui. Então, é por isso que eu não posso soltar algumas coisas no ar. Tem coisa que só em off. A gente continua conversando no off. A gente vai ter que... eu não tô pilotando a nave, não. Eu também não quero ficar olhando pro tempo, não. Mas o Bruno já deu aquela... Já deu a dica. Que ele já vai ter que sair. Então, já são 2h03, né, mano? Cara, eu acho que seria bom a gente... Eu não sei, o que você acha aí, piloto? Quem comanda aí é o Alex. Não, tá ótimo. Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer aquele print de saída? Já o Freud tá aí. Já foi tudo, né? Já foi com todo mundo? Já fizemos print já, mano. Já fizemos print já hoje. Eu já tá queimando lá, só falta dar o play no vídeo lá. Então vamos encerrar. O Bruno vai sair e aí a gente fica em off, aí quem quiser ir saindo, tá tudo certo. Caramba, ou você quer continuar? Pode falar. Eu só queria só dar um depoimento final. Tô muito, cara, o que Deus vem fazendo nesse meio tempo, de 1º de janeiro, que foi a nossa primeira live, até hoje, é poderoso demais. É poderoso demais. Olha, só pelo fato, sabe, é claro que teve vários pontos, né? Mas isso que a Nair hoje, por exemplo, trouxe, sabe, o carinho da Beatriz, sabe, de cada uma, a Sheilinha que fica lá deitada, ela que dorme e acorda. Fofa do jeito que ela é. Tá dormindo de novo, mas é tudo certo. O Floyd trabalhando, sabe, o João entrou aí também e trouxe várias insights poderosíssimos, ou coisa que é exatamente isso, cara, que aquilo que a gente tenta trazer para nossa prática, a gente tenta praticamente tornar a Bíblia um pouco mais prática para nosso dia a dia, para o nosso dia a dia, né? E isso que a Anaí trouxe, por exemplo, cara, confirma exatamente aquilo, que é muito importante esse tipo de comunhão. É Deus falando. Fazer estudo da Bíblia, ter conhecimento daquilo, para a gente não ser levado na lábia do lobo na pele do cordeiro ali, que a Paula falou. É importante demais, cara, é importante demais. E é o seguinte, ó, quem tiver afim, depois que a gente terminar aqui a transmissão, só para não ficar um vídeo muito longo, bora trocar uma ideia, porque eu quero saber coisas, vai ser nosso bastidor, tá bom? Quem quiser ficar com o bastidor um pouquinho, pode ficar, quem não quiser, tá tudo certo também, tá bom? Porque até agora é só a ponta do iceberg, né, Ado? Exatamente. Os bastidores que é tremendo. A intenção não é expor ninguém. A intenção aqui não é expor ninguém. A intenção do Extraindo os Códigos Poderosos da Bíblia é realmente estudar, extrair o ensinamento ali de dentro, porque a Bíblia, eu tenho dificuldade de entendê-la, tá? E orar um pelos outros, sabe? Essa é a intenção, sabe? E as coisas dos bastidores que a gente fizer lá, a gente pode falar, a gente pode trocar figurinha, mesmo porque isso é o que vai fortalecer a gente, sabe? É o que vai deixar a gente forte para poder tomar cuidado com algumas coisas que estão acontecendo em volta, né? Mas a gente, a intenção não é expor ninguém aqui, não. Tá? Então é por isso que a gente tem que ter esse cuidado. Se estiver aqui para o confronto, também vou, mano. Tem essa não. Vou para frente. O lugar mais seguro onde a gente pode estar lá na linha de frente com Deus. Lutando com Deus. Boa, hein? Bora. Verdade. E aí, a Paulinha está falando aqui, ó. Deixa eu ler rapidinho para a gente encerrar, Bruno. Aguenta um pouquinho aí? Rapidinho, só para a gente... Deixa eu ler aqui. Vamos lá. Aqui o Leandro. A Paula fala, está dando a referência, né? 1 Coríntios 6:12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Boa, Paula. Ótimo, o Leandro falou, né? Ótimo versículo e código para a vida, Paulinha.
Aí ela fala aqui mais para frente: se conhecemos a palavra, ninguém consegue nos alienar. Verdade. E é que nem o Aldo falou, a gente não está aqui para destruir, a gente estamos aqui para juntar. Qual que é a palavra lá, Nair? Eclesiastes, eclésia, que é igreja, né? Eclésia. Então, estamos aqui... A igreja 007, quem foi que colocou? Foi você, né? Colocou? Não, para... Né? Mas foi a Paulinha que colocou? Eclésia 007. É para a gente se unir, crescer, ter clareza. A gente não está apontando para ninguém, até mesmo que nem foi a pergunta-chave que a Nair fez para a live dela. Jesus veio para quê? Resgatar todo mundo. Então, tipo assim, apesar dos pesares, por mais que a pessoa não venha estar no propósito, às vezes é porque ela não encontrou ainda, não se conectou, não achou, enfim. E aí estamos aqui para quê? Para orar por essas pessoas também, que até agora não enxergaram. Esse é o intuito, é levar clareza a cada uma delas. E a pulguinha atrás da orelha que a gente quer deixar é para que você não venha estar acomodado no seu, e sim procurar descobrir mais a Deus, o Criador, que vai te dar clareza. E é por isso que estamos aqui. E eu já vou agradecer aqui pelo Leandro, pelo Bruno, pelo Aldo, a Paula, a Beatriz, a Sheila, a Ximenes, o Freud, a Anaí, pela presença, pelos códigos, por tudo, né? Deus tem usado a cada um de vocês para nos clarificar, para nos dar clareza. O elevador do João, esse código ficou muito poderoso. Não, agradeço não sai da minha cadeira. Que escreveu aí no chat, porque hoje eu estava a milhão aqui e não consegui escrever, por isso que eu pedi ajuda. Na verdade, todo mundo que escreveu também, a gente quer agradecer, porque o chat fica gravado, né, Leandro? E aí exatamente. Ajuda mais. O chat a gente tem um texto, fica o documento, fica gravado, para a gente pode extrair de lá também todos os códigos que foram colocados aqui. A de fruta que a gente faz a vitamina. Exatamente. Vitamina poderosa celeste, mano. Maravilha. Então vitamina vamos fazer C, vitamina celeste. Opa, boa, hein? Vitamina C. Anota aí, Leandro. Vitamina C, vitamina celeste. Então, tem a Paula tá falando aqui, ó. Pessoal, me veio um louvor de Atos 2. E, se for o louvor que eu tô pensando, é poderoso mesmo. É muito bom. Colocar aqui de trilha sonora do Off 007 Off. Live. E a Naí falou que tinha um louvor também da escada. Ô, Naí, você quer passar pra gente? Antes da gente finalizar? Eu acho que eu anotei aqui, deixa eu ver. Olha, eu não sei todo não, mas se eu cantar, não sei se vocês vão... Um pedacinho, acho que vocês vão saber. Vamos lá, manda aí que é pra gente finalizar, né, Ado? Finaliza orando, né? Orando aí, vamos pro off. Meu irmão, não há encantamento sobre tua vida, meu irmão. Está as bênçãos do Senhor. A força dos teus opressores nunca te alcançará. Nossa, esse hino é demais, cara. Ó, arrepiando. Esse é da minha época, gente. Esse é da minha época. Só os antigos vão entender. Não vão querer chutar minha idade aqui. Não, para. Faz um grave aí, o tenor. Deixa, corta essa da idade. Nós não temos idade. Não tem idade, aqui todo mundo é... Verdade. Não existe. Então vamos encerrar, galera. A gente vai encerrar e a gente vai fazer uma oração. Amanhã de novo, né? Amanhã é continuação. Amanhã nós vamos ler... Ó, gente, vamos fazer a chamada, né? Você está falando da manhã. Gente, presta atenção. Você que está nos assistindo, presta bem atenção. Amanhã a gente vai falar sobre o capítulo 18. É algo surpreendente. Não perca, viu? Amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal YouTube, né? Sei lá o canal. Você quer que eu fale o título do 18 ou deixa pra lá? Deixa a galera... Não fale. Não. Pessoa encucada. Não, Bruno, é maldade maior. É por isso que o Bruno é bruto.
Aqui é pesado aqui A na minha partir de versão. hoje, a partir de hoje, Aqui nós o somos Bruno é igual. que vai fazer a chamada para as próximas Boa. lives. Aqui nós somos Boa. igual à história do Rochedo de Gibraltar. Eita, quem Você quer- não conhece? Um dia nós vamos contar ela aqui. Para! Para o Kleber! Gente, vamos orar então, vamos orar. Boa, 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 Acompanha boa. a gente aí que vai dar tudo certo. Vamos lá. Vamos lá. Ó Deus querido, nós te agradecemos por termos a oportunidade de estarmos juntos estudando a tua palavra, meditando sobre essa palavra que nos ensina a caminhar em abundância, em vida, pois a tua palavra, ela é como a aurora, ela se renova todos os dias. E quando então buscarmos e praticarmos, seremos achegados de ti, ó Pai. Por isso que nós buscamos esse intuito de sermos achegados de ti, termos intimidade contigo, sermos conectados na fonte de água viva, a fonte que jorra para a eternidade. Ó Deus, agradecemos pela vida de cada um que está aqui, e na tua palavra diz que devemos nos alegrar com aqueles que estão alegres, e devemos também entristecermos com aqueles que estão tristes. Nós já colocamos em tuas mãos, ó Pai, os pedidos de oração, nos quais existem pedidos de alegria, pedidos de tristezas, pedidos. Que o Senhor os conhece e que o Senhor vos dará provisão na necessidade de cada um. Nesse dia que começa aqui para mim, ó Pai, para os demais que estão em determinados diferentes continentes do mundo, né? Que o Senhor possa levá-los à cama com sono agradável ou trazermos a ida para o trabalho com discernimento e retidão, felicidade para o dia que começa. Nós agradecemos a oportunidade de estarmos vivos e estudando a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, se conosco, hoje e sempre. Amém. Amém, Senhor Deus, que maravilha. Amém. Eu vou parar de Gente, gravar aqui e como- continua nos bastidores quem puder ficar, tá bom? Beleza. Fechou. Não sou o Jô Soares, mas vai aí o beijo do gordo. Até mais. Bora. Pessoal, até amanhã, às meia-noite e 7 de Brasília, beleza? E continua agora no bastidor quem puder ficar. Eu vou desligar aqui Exatamente. a coisa.